cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que eu convido os irmãos a se colocar de pé para fazermos uma oração ao Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos, colocar o nosso coração, a nossa vida diante do altar do Senhor. O Senhor sabe como você chegou aqui, como foi essa semana. A palavra fala que Isaías capítulo 1 fala que Isaías, ele teve uma visão, e a palavra fala bem assim, ó, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. E a palavra fala que eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Ele viu o próprio Deus. Nós entramos na casa do Senhor esta noite, em especial, é para ver o Senhor. E ele viu os anjos voando ao trono do Senhor. Ele tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os rostos, e com 2 eles voavam. E ele cantava um louvor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E antes de você pedir, você pode falar que o Senhor é santo? Então fala nesta hora. A palavra fala: invocar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então declare com seus lábios: Santo, 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 Santo. Pede. E quando você vai chamando, o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestando e vai alegrando nosso coração, vai preenchendo não o lado de fora, mas o lado de dentro. Ele vai nos visitando, vai dando paz, alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos te exaltar, engrandecer o teu nome e dizer que tu és Deus, tu és soberano, o merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós queremos subir na tua casa nessa noite, mas nós queremos ser preenchidos por dentro. Nós queremos ser visitados pelo teu Espírito Santo. Pai, visita o nosso coração nesta hora. Você sabe, Pai, como nós chegamos nesse lugar. Você sabe do que nós enfrentamos para chegar aqui. Mas nós te pedimos nesta hora, Pai, assim como Isaías entrou, faz nós entrar nesta hora, Pai, no Santo dos Santos, e adorar a Ti, Pai, em espírito e verdade, e declarar que Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Tu morreu, mas ressuscitou e está vivo em nosso meio. Exaltado seja o Teu nome. Nós oramos assim, Pai, e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Derrama a paz. Vamos sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito.
exaltando, adorando, louvando o nome do nosso Salvador, que é Ele que é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, quero declarar teu nome Oh, glória a Deus. sobre toda mente e coração, Aleluia. pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Clama, porque Ele é vida. Jesus, quero declarar teu Oh, nome, glória a Deus. quebrando os vícios desta geração. Graças a Deus. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem Oh, glória a Jesus. Jesus, quero declarar teu nome Declara, irmão. sobre toda alma e depressão. Graças a Deus. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Glória a Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Aleluia. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declare o santo nome Jesus. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua E a sua família família. clame o santo nome
bom ver o Senhor incendiar este lugar. Os discípulos caminhando com Ele e sem conhecê-los. E depois que eles abriram os olhos, Ele disse: mas não adia o nosso coração quando Ele falava as Escrituras. E nós podemos sentir o Espírito Santo queimando dentro do nosso coração. Glória a Jesus por isso. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em sua casa, com seu poder. Quero sentir, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Glória a Deus. Mais perto Aleluia. Deus de ti. Nós precisamos, Senhor. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre em suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Eu quero estar em tua casa, com teu poder. Quero sentir, não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, Esse é o nosso maior prazer, com Senhor. teu poder. Quero sentir, Derramando o teu poder sobre nós, Pai, nesta não noite. há lugar melhor no mundo Glória a Deus. do que estar perto de ti. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tem coisa melhor, irmãos, do que estarmos aqui. Salmista Davi, ele disse: é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós desfrutamos desta comunhão, desta presença que invade o nosso coração. Não há alegria melhor do que a alegria do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Salvador. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem a ti não sei pra onde ir. Verdade, Senhor. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar
estamos aqui, ó Deus, pra louvar o teu nome, pois tu nos tornaste servos teus. Louvemos a Deus, a caminho estamos da Nova Jerusalém, cidade eternal que o Pai nos preparou. Glória a Deus. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muita alegria, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Está de pé, meus irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Acho que é bom baixar um pouquinho, Miguel. Minha voz está muito de homem, tá? Não é tanto assim. Mateus, capítulo 4, verso 1. Vamos ler a partir do verso 1 a seguir. Amém? Como está projetado aí? Abram suas Bíblias, abram os aplicativos de celular. Quem acabou a bateria, ó, aqui na parede. Amém? A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. A seguir, Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito para te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levando ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-se todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Te bendizemos por mais uma noite na tua presença, mais uma noite onde o Senhor tem apacentado os nossos corações. O Senhor conhece como subimos à tua casa. Alguns subiram feridos da alma, alguns subiram com enfermidades físicas, alguns subiram sem esperança. E pedimos a Deus que o Senhor possa transpor tudo isso e fazer de nós nova criatura dia a dia, Senhor Deus. Nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos? Cada um de nós temos uma história com o Senhor, não é verdade? Alguns vieram em abundância, alguns vieram em falta, alguns vieram enfermos, outros vieram com saúde, alguns vieram em luta, em grande luta. Se perguntar aqui, acho que 99% vem em prova, né? Dá para negar isso não, né? É a maioria, né? Mas alguns não, alguns vieram tudo bem e tal, aceitou Jesus. Mas a gente sabe que a nossa história tem um padrão. O padrão que o próprio Senhor coloca na nossa vida. Porque a gente sabe que depois que nós nos definimos na presença do Senhor, nem tudo
foi um mar de rosas. Vieram as lutas, vieram as provas, vieram os momentos de adversidade, vieram as tentações, porque antes não era tentação, não é verdade? A partir de Cristo, as coisas se inverteram. O que era simples para nós já não era. O que era normal para nós já não cabe mais na nossa vida com Cristo. E vai ter sempre, teve no passado e vai ter sempre uma forte batalha espiritual dentro de nós. Daquilo que agrada ao Senhor e daquilo que não agrada ao Senhor. E não se engane. Você pode ter um dia de convertido, você pode ter 20 anos. A gente pode vacilar. O texto que nós mostramos fala da tentação de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso está linkado, meus amados, porque o texto fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. A seguir, então o texto anterior está ligado a esse. E o texto anterior fala do batismo de Jesus, aonde publicamente o Senhor fala: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Foi aberto, foi público, todo mundo ouviu, ele era o Filho de Deus. Quem falou? Foi João Batista? Não, foi Deus. Deus falou, Deus anunciou isso a todos que estavam presentes: este é meu filho amado. Aí começa o ministério de Jesus. Onde? Deserto. Onde as coisas faltam, onde o calor é intenso, onde a noite é muito fria. E a palavra fala que ele ficou 40 dias, 40 noites, tentado no deserto, teve fome. E uma das tentações, a primeira, o adversário fala assim: então o tentador, aproximando-se, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meus amados irmãos, é interessante essa frase do adversário, porque essa é a teologia dele, é a teologia do adversário. Se tu és filho de Deus, as coisas da tua vida têm que estar bem. E muitas das vezes nós somos criticados, apontados lá fora, porque nós passamos alguma situação da nossa vida, e as pessoas apontam para nós: mas tu não é crente não? Tu não gasta o teu dinheiro no dízimo? Tu não gasta teu tempo investido no projeto chamado salvação? E você está passando uma situação A, B ou C? Ora, veja isso. Se tu és filho de Deus, as coisas têm que acontecer. É interessante isso, porque algumas igrejas evangélicas colocam isso como teologia. Se tu é filho de Deus, você vai prosperar. E nessa noite, é a noite, sei lá, da desamarração, que você vai sair daqui muito rico. Não é assim que funciona, porque, meus amados, pensa bem, a primeira pessoa que falou isso na Bíblia foi o adversário. E algumas igrejas colocam isso como teologia básica da sua vida cristã. Não precisa nem dizer que está errado, né? Está muito errado. Se tu és filho de Deus, sobe no pináculo, pula daqui. Tenta o Senhor teu Deus, faz isso, faz aquilo. Meus amados irmãos, nós entendemos uma coisa: o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Nós não vamos questionar o oleiro pela situação que estamos vivendo. Alguns estão vivendo situações alarmantes nas nossas vidas, a começar a esse que vos fala. Mas, meus amados irmãos, a nossa vida, o nosso coração, ele tem que estar dentro de um projeto chamado salvação. É Cristo Jesus, é a nossa vida, é o nosso coração, é tudo na nossa vida. Se tu és filho de Deus, é o ensino do deserto, né? Por que a gente passa deserto na nossa vida, né? E eu vou dizer uma coisa muito interessante para nós, todos nós estamos aqui nessa noite: desertos são didáticos. Os desertos da nossa vida nos ensinam. Nos ensinam. Jesus foi ensinado, entre aspas, ali, e ele ouviu isso de novo.
Sabe quando ele ouviu isso de novo? Na cruz. Se tu és filho de Deus, desce daqui, salva nós e desce daqui. Ele ouviu a mesma frase. Quando o ladrão do outro lado falou isso, ele, opa, eu já ouvi esse negócio em algum lugar. Eu já fui doutrinado, eu já fui ensinado sobre isso. Se tu és filho de Deus, as coisas têm que acontecerem. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Se tu és filho de Deus, a sua vida não pode passar por lutas e provas. Se tu és filho de Deus, você faz prova de Deus e acontece. Você dá 10 aqui, você vai 100 vezes mais. É assim que funciona a nossa vida com o Senhor? Não é. Nós sabemos disso, meus amados. E a grande alegria que nós temos a cada dia é de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Miguel, coloca Deuteronômio 8:3 aí. Nossa alegria é saber que o Senhor, Ele tem operado na nossa vida. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te adorar e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, o povo aprendeu esse texto, não foi em suas cabanas, em suas casas, em Israel, não, foi no deserto. É no deserto que nós aprendemos a ser filhos de Deus. Meus amados, é a grande bênção que nós temos a cada dia, quando estamos na presença do Senhor, é essa. Deus tem nos ensinado a sermos cristãos. Deus tem nos ensinado a sermos crentes. Ah, mas eu preciso de uma revelação, porque senão eu não faço isso, não faço aquilo. Meus amados, nós estamos felizes em entender que é a palavra que guia a nossa vida, é a palavra que sustenta o nosso coração. Eu não preciso de uma outra fonte de bênção, de doutrina, de fé. A palavra é suficiente para nós. E essa é a bênção, meus amados, que nós vivemos a cada dia. E nós, alguns de nós, a começar por mim, aprendemos isso há pouco tempo, que a Bíblia ela é suficiente para a nossa conversão e a nossa caminhada com Cristo. O texto continua, fala uma coisa muito interessante. E levou ainda o diabo, falando, lendo 8, tá? E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-se todos os reinos do mundo e a sua glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Aqui a gente vê uma cotação, uma alma pelo mundo, uma alma pelo mundo. E hoje a gente percebe que uma alma está muito desvalorizada, né? No mercado de almas lá fora, né? O adversário está comprando alma por causa de emprego, por causa de salário, por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de qualquer coisa. Qualquer coisa o homem está vendendo a alma. Mas aqui a gente percebe uma cotação. Uma alma pelo mundo. Uma alma pelo mundo. Meus amados, é difícil a gente falar disso, porque a cada dia nós percebemos o quanto o mundo tenta secularizar a nossa alma diante de Deus. Humanamente falando, o mundo lá fora tem desvalorizado muito a sua própria alma e tem se perdido por prazeres momentâneos, por alegrias como faíscas, e a gente percebe isso, nós nos entristecemos, mas ao mesmo tempo nós prendemos a nossa vida em Cristo, prendemos a nossa fé no Senhor, porque a gente sabe de uma coisa: nós não podemos passar por isso não. Nós não podemos, nós temos que enfrentar, porque isso é uma tendência do mundo. Se vocês perceberem isso, é uma tendência do mundo. A gente vê, por exemplo, pessoas, artistas muito famosas, milionários, bilionários, fazendo votos ao inimigo, para ter o quê? Fama. Eu posso dizer momentânea? Posso. Porque a nossa vida, o que a palavra fala? A nossa vida é um vapor d'água, meu amigo.
A nossa vida é uma erva do campo, cresceu de manhã, meio-dia bateu o sol, você já foi. Cadê o Marco japonês? Lá, foi embora. Foi semana passada que ele enterramos ele, plantamos ele na terra de novo. Mas não dá, meus amados, nossa vida é um conto ligeiro. É um conto ligeiro, e as pessoas estão vendendo as suas almas por nada, por nada. E é interessante essa cotação, porque o inimigo, o adversário, ele pede para Jesus se prostrar diante dele. Preste bem atenção nesse texto. O adversário, ele pede para Jesus se prostrar diante dele. Miguel, João 13:2. Eu vou pôr um texto aqui, e um dia a gente pega o pastor Demir para ele explicar para nós direitinho, tá? E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Aqui fala, meus amados, do texto da ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos e produz a ceia, e oferece a ceia aos discípulos. Naquele momento, Judas, o inimigo já tinha entrado em Judas. É possível cear com o inimigo dentro de si? Como é que é isso, Marco? Aí você pergunta para o pastor Demir, porque está escrito aqui na palavra. Eu também não entendi direito. Eu não consigo explicar assim, por que acontece. Um dia nós vamos entender. Nós vamos trabalhar junto, nós vamos estudar terça-feira, 8 horas, nós vamos batalhar nesse negócio. Mas é possível? É possível cear e ter o adversário dentro do seu coração? Segundo a palavra, Judas aconteceu isso. Judas aconteceu isso. Aí Jesus se ajoelha diante de Judas e lava os seus pés, como se fosse uma tentativa de salvar uma alma. A tentativa de salvar uma alma. A última tentativa. Ele sabia, Jesus, ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E na noite que ele foi traído, por exemplo, Judas o traiu, beijou. Judas participou da ceia com as 30 moedas no bolso, e eram os moedão grandão, pesadão. Ele percebia as moedas no seu bolso. Pedro nega Jesus com o hálito do vinho que ele bebeu com Cristo. Pensem nisso. É possível você errar e você participar de ceia? É possível. É possível o adversário estar dentro de ti e você cear com o Senhor? É possível, está na palavra. Por que acontece? Depois nós conversamos sobre isso, senão não dá culto hoje. Percebe isso, meus amados? O quão é difícil. O inimigo fala para Jesus, uma alma pelo mundo, se prostra aqui. Não, sabe por quê, meus amados? A palavra fala que Jesus, ele é o verbo. O verbo. Para Jesus fazer o mundo, ele falou assim, ele gastou um haja terra, haja os mundos, haja vida. É um haja, ele é o verbo, ele criou tudo com a sua voz. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o tabernaculou entre nós. Foi com a palavra que ele fez o mundo. E para ele isso não importa, mas uma alma para Cristo tem valor. Eu quero bater nessa tecla porque esse é o ponto chave desse texto. Esse é o ponto-chave desse texto. A sua alma tem valor, a ponto de Jesus se prostrar diante do inimigo para tentar salvar Judas. Não se engane, não se iluda. Jesus fará de tudo para salvar uma alma, porque a palavra fala que há festa nos céus diante de Deus quando um pecador se arrepende. Meus amados, a grande alegria que nós temos a cada dia é sentir esse amor, de Ele particularmente te conhecer, Ele particularmente te dá valor. Nós somos uma comunidade,
Nós estamos aqui numa mesma fé, no mesmo propósito, mas Ele conhece e te valoriza individualmente. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe por tudo que você passou. Ele sabe por tudo que você enfrentou. Ele sabe que você veio aqui hoje, talvez ferido da alma. Meus amados, o Senhor, Ele ama nossas vidas de uma forma muito diferente do que o mundo ama nossas vidas, do que a sua mãe ama a sua vida, do que seu pai ama a sua vida, do que você ama teus filhos, e assim vai. Porque é um amor que venceu a morte de uma forma poderosa. Se tu és filho de Deus, se rende ao Criador nessa noite, porque Ele está pronto a abençoar a tua vida. Ele está pronto a abençoar teu coração. Fala com o Senhor nesta hora. Feche seus olhos. Fala com o Senhor. Nada falta na nossa vida, meus amados. Essa é a realidade. Falta pão na tua vida, não falta. Falta Deus na sua vida, não falta. Ele supre as nossas necessidades. Ele é o autor da nossa vida. Ele é. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei o amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor,
Glória a Jesus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Eu estava ali glorificando o Senhor, porque nós precisamos falar, mas às vezes são temas difíceis de se tratar. E quando o Marcos estava ali, depois o pastor Idemir resolve, aí eu até glorifiquei o Senhor. Eu falei assim, que bom, porque nós precisamos entrar nesse assunto, e ele fez aqui para mim a parte boa, né? Agora, na verdade, vai ficar a parte fácil para mim. Irmãos, nós precisamos que os irmãos entendam que há uma oposição. E essa oposição, ela trabalha o tempo todo. O tempo todo ela trabalha. Ela não para. A oposição não para. E ela aproveita as falhas do homem para gerar os estragos. Para aumentar aquilo que o homem abre como possibilidade para a atuação do inimigo, que é chamado de diabo, antiga serpente, os demônios, e enfim, é tudo aí. E ele está agindo. E vejam que o texto que foi trazido aqui hoje, ele agiu na vida de um homem que foi escolhido por quem? Por quem? Por quem que Judas foi escolhido? Ele foi escolhido pelo Pai. Jesus só chamou. Jesus anunciou para ele, você foi chamado. E qual foi a trajetória dele? Ele teve todas as oportunidades. Todas. E ele simplesmente jogou fora. Jogou fora a oportunidade que Deus deu para ele. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Basta um fio de cabelo daqueles mais imperceptíveis possível. E o menorzinho, basta você dar esse espaço para ele, ele já entra e ele faz um estrago. Um estrago. E quem que ele está procurando? Ele está procurando aqueles que têm o selo, né? Aqueles que foram chamados e a eles foi anunciado o reino dos céus. Mas se Judas
que andou com Jesus, irmãos, vejam, ele viu o que você e eu não vimos. E posso dizer, nunca veremos. Nunca veremos. Tá? Pensa que ele andou com o Salvador. Aquele que nós tanto ansiamos ver, em breve nós o veremos. Esse homem, Judas, andou com Jesus. E Jesus falando para ele, dando sinal. Dando todos os sinais. E mesmo assim ele seguiu com o plano dele. Por quê? Porque ele deu o espaço. Ele deu. Quando o homem dá o espaço, o inimigo entra e tritura. Jesus falou assim: Pedro, o inimigo, ele, como é que é? Cirandou, né? Ou seja, o inimigo, ele pediu a sua alma, mas eu roguei ao Pai. Jesus falando isso para Pedro agora. Com tantas pessoas para o adversário ir atacar, quem que ele foi atacar? Quem que ele foi atacar? O texto? Você pregou, né, Marcos? Ele foi atacar quem? Jesus. Foi lá gerar dúvida em Jesus. Só que Jesus tinha o quê? A palavra. Ele tinha a palavra. Então, quando nós estamos falando que é pela palavra que nós vamos vencer, e se quem não tomar posse dessa palavra, com todo perdão da redundância aqui, desse conselho, vai abrir um caminho para o inimigo agir. E ele vem, ele quer, pediu Pedro. Só que o Senhor falou assim: eu roguei. Mas tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, Pedro. Então veja, olha aqui. Naquele momento Pedro ainda não tinha se convertido. E estava lá com Jesus. Irmãos, o inimigo está enganando o mundo, está enganando as igrejas, está enganando as lideranças, está enganando os crentes, está enganando o pastor, está enganando o cantor, está enganando pai, mãe, filho, criança, adolescente, jovens. Ele está enganando, ele é enganador. Mas, irmãos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus para andar na palavra. Mas as pessoas pensam que você tem que andar em igreja. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, nós somos aqui, talvez hoje no mundo, nós somos o menor grupo, talvez, no mundo. Somos ninguém. Só que nós temos a palavra e queremos viver a palavra. Então, para mim não me deixa eu ver aqui a hora, né? Não, está na hora já de encerrar. Olha só, a gente encerrar aqui, presta atenção. Adianta você andar 99,99% na palavra? Nós sabemos que nós temos que estar 100% na palavra. 100%. Porque se nós não estivermos 100% na palavra, nós vamos errar. Nós vamos errar. E nós temos uma responsabilidade grande. Irmãos, quando eu vejo
esta congregação, e eu falo, Senhor, eu falo que nem Moisés, é o teu povo, cuida deles, cuida das crianças, cuida dos jovens, cuida dos adolescentes, cuida das famílias. É só o que a gente pode fazer e levar os irmãos à palavra. A palavra. Só que nós temos falado isso de manhã, de tarde e de noite, modo de dizer, né? Ou seja, há anos. Mas nós precisamos que os irmãos se comprometam. Se comprometa com o Pai, se comprometa com a sua alma, se comprometa com isso. Para que o inimigo não engane você também. Para que a Bíblia diz assim, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E como você resiste o inimigo? Você resiste ele como? Você resiste ele na palavra. Na palavra. E irmãos, é uma pena que as pessoas ficam ouvindo a voz dos homens. Ah não, porque eu acho isso, porque isso. Aí porque eu acho isso, porque isso. Ah, porque não, isso. Voz humana, irmão, não serve para nada. Para salvação, para nada. Pode servir para essa vida, alguma situação. Mas para salvação não serve. Conselho humano para salvação não serve. O que serve é o conselho da palavra. É o conselho do Pai. Esse daí resolve a nossa vida e vai resolver a sua. Então, nós precisamos estar nessa palavra, tá bom? Para finalizar aqui, Deus fez um projeto. Aqui, vou pegar o Nivaldo. Posso pegar você, Nivaldo? Posso? Pegar o modo de dizer, né? Falar com o Nivaldo. Vou falar aqui, pegar como exemplo aqui o Nivaldo. Alguém aqui tem dúvida que Deus tem um... Eu vou pegar o Eudemir. Melhor pegar o Eudemir. Pegar o Eudemir, Nivaldo. Alguém aqui tem dúvida que Deus tem um plano de salvação para a minha vida? Tem alguém que tem dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Eu também não tenho. Eu também não tenho dúvida. Mas vamos lá. Se eu errar, vamos pensar que amanhã eu não apareço mais aqui. Aí eu decido não vir mais. O que vai acontecer com o plano de Deus para a minha vida? Está aqui o plano, ele escreveu aqui no papel. Aí o que ele faz? Continua. Deus não muda. Ele não vai pegar aqui, não, agora deixa eu riscar, porque o Eudemir falhou, então agora deixa eu riscar, agora vamos mudar o plano. É assim? Não. O plano dele continua lá. Ele não muda, é imutável. O plano dele para a minha vida é imutável. Entenderam? Porque Deus não fica fazendo rascunho e remendo, não. Ele fez um plano. O plano dele para mim foi esse aqui, que os irmãos estão vendo. Amanhã eu vou embora. Entendeu? Aí Deus faz um rascunho. Agora, já que você foi embora, eu vou mudar aqui. Não. O plano dele continua. Quem tem que voltar sou eu. Entenderam? Sou eu que preciso voltar para o plano dele. E aí, se eu decidir voltar, ele vai me aceitar? Sim ou não? Ele vai me aceitar. Ele me aceita, sabe por quê? Porque ele é um Deus misericordioso. Às vezes o homem não aceita, mas Deus aceita. Então o amor, Gabriel, Deus tem um plano para a sua vida. Um plano. Ele escreveu toda a história, a sua história, Gabriel, ele escreveu num papel. Então vai depender de você andar nesse projeto ou não. E como que você vai conhecer, Gabriel, o projeto de Deus? Como que você conhece? Vou esperar ele
vir aqui falar para mim, ó, agora você ainda para dizer, não, você vai conhecer aqui, Gabriel, ó. Aqui, ó. É aqui na palavra. Toma posse dessa palavra, Gabriel. Entendeu, Benício? Entendeu? Entendeu? Entendeu, Davi? Entendeu, Josué? Entendeu, Nathan? Entendeu? Quem está escondido aqui? Alice. Murilo. Entendeu? Entendeu, Abigail? Entendeu, Ingrid? Qual que é o seu nome? Sara. Não, não é Sara. Hã? Tessara. Tessaia. Ah, diferente, né? Depois escreve aí para nós. Heitor, Deus tem um plano. Ele mudou o plano? Ele mudou o plano para você? Deus muda? Hã? Duda, Deus escreveu o plano dele para você. Aí amanhã você errou, aí ele vai mudar o plano? O plano dele continua o mesmo. Davi, entendeu, Davi? Entendeu direitinho? Entendeu, Arthur? Quem? Quem tá ali? Cadê a Nicole? Tá escondida, Nicole? Nicole, Deus tem um plano, entendeu? Entendeu, Nicole? Cadê você? Entendeu? Entendeu o plano? Deus não muda o plano dele. Tá bom, irmãos? Deus não muda, tá? Então, nós podemos até não querer. E Deus, Ele respeita. Ele vai respeitar. Quem tem que voltar sou eu. Ei, vamos ficar de pé, vamos glorificar o Senhor. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Glória a Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Glória a Jesus. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por Glória a Deus. onde eu vou. Te louvamos, meu Pai. Te agradecemos por este momento na tua casa, por esta noite. Rendemos graças ao teu eterno nome. Entregamos este culto diante de ti. Grandes são as guerras, as batalhas, mas o braço forte do Senhor está conduzindo todas as coisas e nos livrando. Agradecemos, meu Pai, por esta congregação, por cada família. Sabemos que só o Senhor pode mudar situações que, aos nossos olhos, meu Deus, mas nós cremos no poder poderoso da Tua palavra, Senhor, no Teu braço forte. Quebra as cadeias, opera, Senhor Deus, um grande sinal. Nós oramos assim, meu Pai, entregando este culto na Tua presença, e em Teu nome dizemos que a graça
do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repouse, Senhor, sobre o teu povo, a tua igreja, até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmão, sentado. Vanessa, vem cá um pouquinho, só não pode ser daí mesmo. Conta a visão que o Senhor deu para você. Você lembra, não? Tá. Tem um microfone aí? Aí, ó. Tá aí. Deixa ela à vontade. Amém. No culto passado, eu tive uma visão onde eu via como se eu estivesse chamando um elevador. E eu conseguia ver o elevador lá embaixo, e era muito grande. E quando chegava no andar que eu estava, tinha muita gente dentro desse elevador, muita. E tinha uma mão que puxava esse elevador assim para cima. E tinha pessoas, muitas pessoas. Lá de fora? De dentro e de fora do elevador. Tá. Pessoas para entrar no elevador. Para entrar no elevador. E pessoas dentro do elevador. elevador. Então, irmãos, eu falei até para ela no domingo passado, você podia ter falado a visão, né? Porque durante o culto, o Espírito Santo pode se manifestar, né? Dessa forma. Então, os irmãos não fiquem acanhados, não. Entrega os dons espirituais, né? Paulo fala isso, né? Não vou reter as visões, né? Mas vou transmitir. Então, foi interessante porque na semana passada nós recebemos, né, uma família aqui, e é justamente isso, né, irmãos? O elevador, nós estamos dentro, mas tem pessoas de fora que ainda vão entrar nesse elevador. E por que eu pedi para ela falar isso? Porque nós temos tido todo o cuidado, todo o zelo com a questão das visões, das revelações manifestas, né? Ontem, por esses dias, uma irmã teve uma experiência. Ela fez uma oração assim: Senhor, fala se realmente o Senhor está presente no meio deste povo. E aí, quando orávamos por ela, o Senhor deu uma visão para um irmão que não conhece, não a conhece, e a visão era tudo aquilo que ela estava vivendo. Então ela fez um propósito, uma prova com Deus, e o Senhor se manifestou. Uma das formas que o Senhor teve para se manifestar foi mostrando isso, revelando um segredo do coração dela, e aquilo que ela realmente estava vivendo, e o Senhor mostrou ali que traria uma solução. Amém? Então, irmãos, nós cremos nos dons, tá? Nós cremos nos dons espirituais, mas nós cremos em todos os dons espirituais, inclusive o de maravilha, inclusive o de curar, inclusive de profetizar. Então nós cremos nos dons espirituais, nós estamos vivendo os dons espirituais. Nós cremos na igreja como corpo, nós estamos vivendo isso. Então não há nenhum tipo de desvio. Amém? Vamos continuar adorando o nome do nosso Salvador. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem a ti não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta